Oi pessoal, tudo bem? A gente está de volta com mais um Abacaxi Existencial e hoje é especial sobre a morte. Não é 31 de outubro, mas hoje vai ser... Ou é 1º de novembro que tem o... Não. Dia dos Mortos é 1º de novembro, mas Halloween é 31 de outubro. Então, não é, mas a gente vai fazer um especial morte, porque chegaram muitas perguntas. Coincidiram, né? Vieram todas juntas, assim, um bloco de perguntas sobre a morte. E se você tem algum abacaxi aí pra resolver, alguma coisa que você fique em dúvida, manda sua mensagem pra gente no abacaxiexistencial@gmail.com e vamos lá pras perguntas. Eu acho que isso aqui vai ter uma divisão muito grande, porque a gente tem visões totalmente diferentes sobre a morte, eu acho. Né? É. Eu sou a cagona, você é o peitar a morte, né? O Gabriel perguntou: vocês acham que pessoas deveriam poder escolher quando querem morrer? E os parentes devem ter o direito de fazer suicídio assistido? Por exemplo, os filhos, quando os pais já não têm nenhuma lucidez e autonomia. Na minha opinião, eu acho que às vezes é uma situação de misericórdia. Quer começar? Pode começar você. Eu sou totalmente a favor disso. Eu acho que há um momento na vida da pessoa em que se não tem dignidade, se você já não tem nem consciência mais da vida, você está vegetativo ali e não tem perspectiva de voltar a ter consciência, de voltar a ter uma vida normal, não vale a pena. Porque... Mas Henry, vem cá. Você é a favor da eutanásia, mas você não é a favor do suicídio. Porque, tipo assim, uma pessoa às vezes está sofrendo também muito de depressão e resolve se suicidar. Mas eu acho que assim, que tem muitas doenças, inclusive doenças psiquiátricas, que elas têm tratamento e a pessoa pode voltar a ter uma vida normal, uma vida saudável, uma vida de qualidade. Eu acho que nesse caso você está colocando 2 pesos, 2 medidas. Não é 2 pesos, 2 medidas. É sim, só porque a doença psiquiátrica não é palpável, aí você acha que ela é diminuída em relação a outras. Não, mas se houver um tratamento, se não houver tratamento também, se a pessoa for sofrer a vida inteira com aquilo ali e não tiver nenhum tipo de... Não, eu discordo completamente de ti. Sim, porque se você acha que uma pessoa que tem doença psiquiátrica não pode se matar, por que você acha que uma outra que tem uma doença qualquer aí pode ir lá e pedir pra se matar? Não, mas não é assim também. Eu acho que são casos e casos. Por exemplo, a pessoa pode ter uma doença que seja degenerativa, mas que ela vai ter uma vida ainda de qualidade, que ela consegue ter uma vida normal, consegue manter sua vida e não precisa se matar por causa disso. Mas vamos supor no caso, por exemplo, do Robin Williams lá, que se matou porque ele tinha uma doença que acho que era no cérebro. Ele tinha alguma doença que ia afetar a mente dele, e pra ele, que trabalha com a mente, que tudo que ele faz tem a ver com o uso do cérebro dele, o fato de ele saber que ele não vai ter consciência mais, que aos poucos ele vai perder a memória, que ele vai perder a consciência, que ele vai perder a noção de quem ele é, pra ele não fazia sentido mais viver. E você não acha que às vezes pode ser precipitado, porque ele pode não viver tudo isso, tipo, a doença pode não ser dessa maneira que ele imaginava? Não, talvez, mas eu acho que nesse caso assim da eutanásia, quando ela é feita no hospital, já está no estágio terminal, não é uma coisa assim, a pessoa descobriu que está com uma doença, ela não, agora acabou, eu vou fazer lá no hospital, porque na verdade esse caso aí da eutanásia não é em casa, né? Não é a pessoa vai lá e se mata, ela vai lá, ela faz um procedimento. Tem alguns países que aceitam isso, acho que a Suíça pode fazer isso, acho que a Bélgica também, se não me engano. Então a pessoa pode ir lá e os médicos vão olhar o estado dela e vão ver se não, realmente você não tem solução. Esse teu caso aí vai te deixar numa vida sem nenhum tipo de dignidade. Não. Então, nesse sentido, eu acho que... E a minha opinião, pessoal, é a seguinte: eu concordo em parte. Por quê? Parece que a discussão aqui é o que eu não concordo, mas se a pessoa estiver já vegetando, tivessem nas últimas realmente, por exemplo, se você tem 100 anos e tá numa situação assim, realmente, mas prolongar a vida eu não vejo por quê, porque realmente vai viver o quê? 150? Não vai. Vai ter qualidade? Não vai. Então aí tudo bem, mas eu acho que certas, como a do Robin Williams, por exemplo, se ele fosse ao médico e aprovassem uma eutanásia, eu não concordo. Não, eu concordo. Eu acho que a pessoa tem o direito de escolher. A questão do suicídio eu acho que é um pouco diferente, porque o suicídio às vezes pega um momento crítico na vida da pessoa, às vezes um momento de depressão profunda, às vezes um momento de uma profunda decepção na vida, terminou com o namorado, ou perdeu um trabalho que era muito importante para ela. Quando houve, por exemplo, durante a crise de 29, né, que muitos empresários, muitos executivos se mataram porque foram à bancarrota. Sim. Então é um caso específico, a pessoa teve ali... Eu vi colegas meus se matarem quando a Varig faliu.
Então, porque se a pessoa não vê perspectiva mais, achou que acabou a vida dela, nesse caso não faz sentido, porque a pessoa ainda pode se reconstruir, né? Às vezes uma pessoa está com 40 anos, perdeu o trabalho, pode ser um momento difícil, complicado, então dá para se reconstruir. Mas no caso de uma doença muito séria... Mas você não tem como mensurar a dor de uma pessoa que está passando por depressão. Isso que eu tô te falando. Não tem como mensurar, mas nesse caso, por exemplo, se a pessoa pedir ajuda, ela consegue, eu acho que, superar aquilo, em muitos casos, né? Tem casos que não consegue superar, mas em muitos casos consegue superar. Aí é complicado você achar que pode por um caso e não pode por outro. Eu acho bastante complicado. Na minha opinião, só poderia se fosse, tipo assim, isso aqui já tá vegetando, já tá numa situação que não tem retorno, não tem jeito, sabe, daqui pra pior, aí sim. Agora, por exemplo, Robin Williams, não concordo com um monte de gente aí. Mas eu acho que no caso médico, que é a ortotanásia, que é de um hospital fazer isso, são casos extremos, são casos no qual eles sabem que... Aquele cara daquele filme, do Mar Adentro. Mas aquele ele tentou, né? Ele tentou por vias legais e não conseguiu, né? Daí quando ele viu que ele não teria solução mais, ele pediu para os amigos se matarem ele. Não concordo. Nesse caso eu não sei, mas também é difícil se pôr no lugar de alguém que está tetraplégico a vida inteira. Mas eu não concordo, mas eu sou da seguinte opinião: ema, cada um com seus problemas. Então é o seguinte, se isso aí é legal e alguém quiser fazer... Eu não vou ser a pessoa que vou falar, não faça, não sei o que, não vou ser. Eu vou ser, ok, é legal, você quer fazer, o problema é seu. Mas eu não concordo, eu não faço. Entendeu? E eu acho que no caso também quem sofre mais nessa situação são os parentes, as pessoas que acontece quando uma pessoa morre, né? Sim. Quem sofre mais é quem fica, não quem morreu muitas vezes. Se cada um cuidar da sua vida, já seria um grande avanço na humanidade, né? Pois é. E vocês aí, o que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam? É correto que alguém tire a própria vida ou não? O que vocês pensam? Nesse caso de uma doença degenerativa, eu acho, né? No caso de uma coisa extrema. Não... Pois é, mas aí você não sabe medir o negócio da depressão, por exemplo. Da depressão, da esquizofrenia, você não sabe medir esse tipo de coisa. Não tem exame nenhum que meça esse tipo de coisa. Aí tem a Tarsila que perguntou: vocês pensam muito na morte? Passo horas pensando e na maioria das vezes acabo tentando entender por que o ser humano se preocupa tanto com isso. Olha quanta gente que já morreu desde o início dos tempos e o mundo continua aí. Não vai mudar nada. O mundo não vai parar de girar. Da mesma forma, não consigo parar de ter medo absurdo de morrer. Um abacaxi de fato existencial. E aí, você pensa muito na morte? Nossa, eu penso muito na morte. Eu morro de medo de morrer, mas não do que tem depois. Da dor, sabe? Eu não sei se vai doer, se eu vou sofrer, o que vai acontecer. Depois... Não penso, e eu acho que não existe nada depois, na minha opinião, mesmo porque ninguém até hoje voltou para dar uma resposta, né? Nem o Chico Xavier, né, que disse que ia mandar uma mensagem de lá e não mandou, não. Então, o depois da morte não me importa. Eu me importo mais com a dor da morte. E a minha maior preocupação com a morte não é a minha, é a morte dos outros. Eu fico pensando assim, nossa, e se eu perco meu filho? E se eu perco meu marido? Como que vai ser isso? Eu choro muito quando alguém morre. Pode ser alguém que eu nunca vi na minha vida. Eu fico muito triste, porque isso me afeta diretamente. Isso me afeta diretamente porque eu penso nas pessoas que estão do meu lado. Como vai ser o dia que eles se forem, entende? O dia que eu me for, eu não vou sofrer. Porque eu já fui. Eles que vão sofrer. Mas eu penso nisso, sim. Eu acho que a pior parte, como eu falei, é realmente os outros que vão, né? Porque daí você fica naquela coisa... Primeiro que a mortalidade dos outros nos põe em contato com a nossa própria mortalidade também. Eu acho que quando os outros morrem, a gente pensa assim, quem é aquela pessoa que está ali, que é um corpo agora, não é mais aquilo que estava andando antes, falando antes, amando antes. Então eu acho que isso nos põe em contato com a nossa fragilidade humana. Eu não penso tanto assim, quer dizer, eu não tenho medo nenhum da morte, eu acho que eu tenho medo mais do processo da morte, como a Denise diz, se vai sofrer ou não. Se você está dormindo e morre, pra mim tudo bem. Ou, sei lá, alguma morte seja rápida. Às vezes eu penso assim, quanto tempo eu tenho, sabe? Gente, eu vou contar uma coisa muito bizarra, assim, quando eu faço aniversário, eu não fico feliz, eu fico triste, porque eu penso que é um ano a menos, não é um ano a mais na minha vida. E não adianta me falar nada, porque realmente é uma coisa que não sai da minha cabeça. Toda vez eu falo, nossa, agora eu tô com tal idade, tantos anos a menos
viver porque eu gosto, assim, da minha vida, sabe? Eu gosto de viver aqui. E eu não queria ir embora. E aí, sempre que eu faço aniversário, eu penso assim, eu tô cada vez mais perto, assim. Eu fico triste, assim, triste. Mas que dói mesmo eu acho, a partida dos outros, assim. Mas eu realmente não tenho medo, eu não penso tanto nisso. Eu sei que é um fato, e como a Tarsila disse na pergunta, é algo inevitável que acontece durante bilhões de anos, todos os seres vivos vão morrer um dia, a gente vai morrer e virar carbono, então nossa passagem aqui tem que ser boa e valorosa pela nossa experiência que a gente passou por aqui, porque depois não tem mais nada. A gente tem que se preocupar com a qualidade de vida que a gente tem aqui. Tá, tem mais uma de morta. Alberto Ferreira. Henry, como nihilista que é, como você vê o fato de que está indo em direção ao nada, vulgo morte? Tem medo? Encara com um alívio ou tormento? Eu não encaro nem como alívio nem tormento, porque depois não faz diferença. Eu penso como Schopenhauer, que para boa parte das pessoas a vida é um sofrimento. A gente está aqui, todas as criaturas estão sofrendo aqui de algum modo, né? A gente está destruindo o meio ambiente, a gente está destruindo os outros animais, a gente destrói uns aos outros, há muita pobreza no mundo, há muita desgraça, então eu vejo que para muita gente o fim é um alívio. Tanto que as religiões partem desse princípio, né? Se for pensar, as religiões partem de que depois daqui tem um céu, tem um lugar muito melhor, tem um paraíso, sim, que é um alívio, onde você vai ser feliz, onde você vai ter, 60 virgens, sei lá. Então para muita gente, para muitas religiões mesmo, a vida é sofrimento, a vida é uma tortura, é uma prova de Deus pra gente, e depois da morte você vai ter uma recompensa. Eu não penso assim, eu penso que a vida pode ser muito boa, você pode encontrar prazer e alegria, mesmo em condições adversas. Inclusive tem um índice ali de felicidade que calcula os países que são mais felizes. Muitos países pobres têm índices de felicidade mais altos que países prósperos, porque eu acho que as pessoas, quando estão em carência, às vezes conseguem encontrar alegria em pequenas coisas, conseguem encontrar alegria em relacionamentos, e não tanto no material, e não tanto em coisas supérfluas e transitórias. Sim, eu acho que o querer traz sofrimento. É a lógica do budismo, é a lógica do Schopenhauer. Eu acho que a gente sofre porque a gente quer coisas. Então, se você se ater mais em pequenas coisas, por exemplo, como a felicidade de ver o sol, como a felicidade de ter alguém que você ama, como a felicidade de pequenas coisas, sabe? Às vezes de fazer uma pipoca, botar num pote, dividir em família e contar piada. Eu acho que se você procurar felicidade nessas pequenas coisas, depois a morte vai ser o de menos, entende? Porque você tá aqui aproveitando cada minuto. Eu tenho, como eu disse já, eu tenho medo da morte, não por causa do que tem do lado de lá, mas pelo que tem do lado de cá, que é o sofrimento. Então, eu acho, mais ou menos como o Henry, que a morte é o nada. Então, eu acho que depois não tem sofrimento nenhum. Então, não pode ser uma tormenta nem um alívio. Não é simplesmente nada, sabe? Acabou. Simplesmente acabou. Você vai ter um sono eterno, né? Acho que para nós dois, para nossa família, um dos segredos de ter uma vida boa é realmente se alegar com essas coisas pequenas, né? Realmente ter pequenas conquistas que a gente vai tendo, que a gente nos alegra muito. E uma coisa que é engraçada da gente, que é um segredo da nossa felicidade, porque a gente realmente é muito feliz, porque a gente, tudo que é nosso é muito bom, sabe? Não importa, por exemplo, o nosso carro não é do ano, mas pra gente é o melhor carro. Pode passar a Ferrari, a gente tem o melhor carro. A gente olha assim, que bonito, né? Olha que bonito nosso carro. Nossa, nosso carro é bonito. Ou, por exemplo, eu olho meu marido, eu acho o marido mais bonito do mundo. É, a mesma coisa também, olha. Eu olho onde eu moro, eu acho o lugar mais bonito do mundo. Eu vejo tudo que é meu é muito bonito. Tudo que é meu é muito maravilhoso. Mesmo tendo consciência de que existe coisa melhor para fora, claro que existe, mas eu dou muito valor para aquilo que eu tenho, e isso faz com que eu não precise de mais nada. Eu não preciso de mais nada, sabe? As pessoas, a gente acha até que a gente é muito rico, porque a gente está sempre muito feliz com aquilo que a gente tem, e na verdade não é. A gente aprendeu a valorizar as coisas que a gente tem. Eu tenho um iPhone de 4 gerações atrás, e eu não penso em comprar o último. Eu penso que eu sou feliz com o meu, que eu adoro o meu. Eu tenho um MacBook
que também é bem antigo, comprei usado, inclusive, e eu acho ele maravilhoso, eu não troco ele por nada. Eu acho que o medo da morte, pra muita gente, também tem a ver com essa sensação de incompletude, né? Exato. De que você não vai conseguir cumprir suas metas, que você não vai conseguir cumprir aquilo que você tem que cumprir, a sua missão, o seu destino. Então as pessoas meio que se afligem por essa sensação de incompletude mesmo, de finitude nossa, né? De como a gente não vai realizar todos os nossos projetos. Então, e se você consegue se alegrar com essas pequenas etapas, essas pequenas conquistas, Exato. você vai se sentindo realizado aos poucos. Quando você chegar no dia da sua morte, você não vai deixar nenhuma pendência para trás. Eu não consegui fazer o que queria, eu não consegui realizar meus sonhos. Eu acho que se você tem projetos muito inalcançáveis, você fica com a morte muito em cima de você, porque assim, tem um projeto que eu vou conseguir cumprir daqui 30 anos, quero ser milionário. E daí você vai aquele salarinho minguado que nunca vai te dando o teu milhão, vai te deixando uma frustração que quando você morrer, você Exatamente. vai se sentir porque feliz. eu acho que essa ambição traz infelicidade. Tem uma frasezinha que diz: cabras não têm ambição, né? Eu sou cabra. Eu melhor sou ser cabra. Sou feliz sendo cabra, vou ali como meu matinho, felizona, assim. E eu não fico de olho no que é dos outros, e eu acho que isso tem muito a ver com a gente estar resolvido com a nossa vida e resolvido com a nossa morte. E cabra não tem noção da morte também, né? Cabra também não tem noção sabe que da vai morte. morrer um dia. Então a gente fica feliz com isso. Então, espero ter respondido aí algumas coisas da morte, né? Vocês têm medo da morte, gente? Põe no comentário aqui embaixo aqui. Tem medo da morte? Pensa nisso? Não pensa? Concorda com a gente? Não concorda com a gente? São cabra? Não são cabra? As pessoas falam, tem que ter ambição na vida. Gente, se tem uma coisa que a gente não tem, é a ambição. Não a gente tá sempre assim, vivendo feliz com aquilo que a gente tem. Isso não impede a gente de tentar realizar as coisas, mas não é uma coisa assim que o sucesso daquilo é essencial para nossa felicidade ou não. Tipo assim, a gente não tem que ter 1 milhão na nossa conta para ser feliz. A gente tem que ter o dinheiro para pagar as nossas contas e para continuar a vida que a gente tem. Tá bom, e é isso aí. A gente vive bem agora para lá na frente ter cumprido tudo que a gente tinha que cumprir e ir embora em paz. Mas se tivesse 1 milhão na conta, tava bom também, né? Se depositar, pode mandar. Pode deixar aí o número da nossa conta. Se quiser me mandar um iPhone novo. Então, eu tô louca pra comprar um iPhone. Mentira. Então é isso, gente. Deixa aí sua pergunta para abacaxissistencial@gmail.com, que a gente pode voltar no vídeo futuro e responder as suas dúvidas. Tá bom, pessoal. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Deixa o joinha, assine o canal e até mais. Abração. Tchau.